Boa noite todo mundo, ou bom dia ou boa tarde, né, para quem estiver nos acompanhando em outro horário, tá? Estamos aqui começando hoje a nossa sexta semana, com a graça de Deus, do nosso curso online de redação, ok? Beleza? Isso, Natália, a sua pergunta aí, a resposta é positivo. Esta semana a gravação é hoje, semana que vem, terça-feira, certo? As nossas gravações ficarão sendo segunda e terça, beleza? Hoje está sendo na segunda, semana que vem é na terça. Outra semana na segunda, outra semana na terça. Claro que isso não tem uma regra pré-estabelecida. Pode ser que haja algum contratempo e não dê. A gente remarca o dia, certo? Lembrando que essas transmissões, elas não são o foco do nosso curso. O foco é a gravação. Portanto, quando a transmissão mudar de dia, né, não precisa de nenhum tipo de problema, né, de preocupação, uma vez que o curso é online e as aulas ficam todas gravadas, tá bom? Então eu espero que vocês entendam tudo isso aí de modo bem claro, certo? Vamos embora. Coloca aí só material, que agora, minha gente, nós iremos discutir uma das partes... Aliás, abra aqui a tela, por favor, toda. A gente hoje vai começar com uma das partes mais importantes do nosso curso, certo? Que parte é essa, professor? É a discussão do tipo de repertório que nós iremos mais utilizar, que é o repertório sociocultural, legitimado, produtivo e pertinente. São conceitos que nós iremos começar a aprender hoje, levando em consideração que a gente tem horário hoje mais reduzido, porque a aula interdisciplinar, né, ela sempre estende um pouco mais. E outra coisa, não esqueça, para vocês agora pegar a dinâmica completa do curso, né? Sempre que houver aula interdisciplinar, não haverá aula de normando, certo? A aula de normando, ela fica postergada. Semana que vem voltaremos com a programação normal, aula minha e aula de normando, beleza? Então agora a gente vai estudar de fato o que são os repertórios socioculturais, ou o repertório que agora, nesta nomenclatura mais nova da edição do Enem, recebeu outro nome, né? Agora passa a ser repertório legitimado e não mais repertório sociocultural. Mesma coisa, mudança de nomenclatura, mas para ficar bem atual, para vocês não ficarem destoantes da realidade, eu já trouxe a nomenclatura atual, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o material. Pode botar somente o material na tela. Olha só. Repertório legitimado, produtivo ou improdutivo. Um repertório legitimado, pessoal, nada mais é que qualquer referência legítima que você faça a alguma área do conhecimento para embasar o seu texto. Preste atenção. Alguma área do conhecimento para embasar o seu texto. Um repertório legitimado é aquele que é verdadeiro, que de fato ocorreu, seja na realidade ou na ficção, a qual você se refere. Essa legitimação pode ser constatada a partir de vários pontos: data correta dos acontecimentos, título correto das obras, abordagem correta do que foi de fato dito nas obras são alguns deles. Assim, por dedução, um repertório não legitimado é aquele sobre o qual há alguma informação errada, independentemente de qual seja. Abre aqui a tela. Então, olha só, um repertório legitimado, ele pode ser produtivo ou improdutivo. Quando é que ele recebe o status de legitimado, professor? É quando ele está vinculado a alguma área do conhecimento científica ou cultural. Estando vinculado, é repertório legitimado, certo? Mas ele pode se tornar não legitimado, tá? Dependendo do modo como você use. Ele pode também se tornar improdutivo, dependendo do modo como você faça. Então, o repertório legitimado é aquele que nós iremos mais discutir, mais abordar durante este ano, tá? É aquele que será mais exigido de vocês durante as suas produções. Beleza? Pode colocar só o material. Agora vamos, ó, a análise de alguns desses repertórios legitimados. Preste atenção aí para a gente ver como é que fica esse negócio. O tema é a necessidade de combate aos maus-tratos aos animais no Brasil. Tá aí. Inicialmente, é perceptível que no Brasil
há uma ineficiência em relação às políticas públicas decorrente da falta de uma fiscalização eficaz nas áreas onde ocorrem os maus-tratos dos animais. Desse modo, ocorre o descumprimento das leis, ou seja, a maior parte dos crimes cometidos por esses indivíduos não são punidos corretamente. Segundo a Constituição de 1988, Lei Federal 9.605/98, no seu artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, resulta em uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Diante dessa realidade, é notório que, mesmo havendo uma lei em contradição à prática de maus-tratos dos animais, ainda é persistente a ocorrência desse fato, visto que essas punições não geram tanto impacto, seria tantos impactos, né, para os agressores, pois as penalidades são muito baixas para esse crime. Exemplificando essa realidade, enfatiza-se o caso da cachorra Manchinha, ocorrido em 2019, na Carrefour de Osasco. Ela foi agredida com uma barra de ferro por um segurança terceirizado da empresa, apesar do inquérito da Polícia Civil ter sido concluído e encaminhado para a Justiça em dezembro do ano passado, porém, lamentavelmente, a medida punitiva ainda não foi aplicada. Muito bem, pode dividir a tela aí entre mim e o material? Nesse parágrafo, o primeiro trecho sublinhado, repara aí, minha gente, corresponde ao repertório legitimado central da discussão, cujas informações estão corretas, isto é, correspondem à realidade. Aí, olha só o que é avaliado para um repertório ser chamado legitimado. O número da lei, o ano, o artigo e a descrição do texto. Mais adiante, no fim do parágrafo, temos o segundo trecho sublinhado, que é, novamente, outro repertório legitimado, só que ocupando outra função, a de exemplificar a discussão que está sendo feita. Novamente, o repertório é legitimado. Por quê? Porque todas as informações dadas, olha aí no material, foram corretas, correspondem à realidade. O nome da cachorra, o ano do ocorrido, o local, para ser um C aí, né? Onde ocorreu, o que ocorreu e suas consequências. Observação. Como mostrado anteriormente, no início deste capítulo, a legitimação do repertório não garante nota máxima, certo? Não garante nota máxima na competência 2. Associado a isso, é preciso ter a produtividade e a pertinência que serão analisadas a seguir. Então, não é somente você dizer, tornar um repertório legítimo, que na verdade é obrigação sua. É obrigação sua. Se você vai se referir a uma obra, o nome da obra tem que estar correto. Se você vai se referir a uma data, a data tem que estar correta. Se você vai se referir a um estudioso, tem que ser aquele estudioso, corretamente. Aí você, professor, peraí. E se eu colocar o nome do estudioso errado? Aí não tem problema. Se você grafar o nome do estudioso errado, grafar, certo? Por exemplo, abra aqui o quadro. Abra aqui o quadro, por favor, Richard. Se você, por exemplo, coloca aqui o nome de Nietzsche, aí você faz assim, ó, Nietzsche. Escreva assim, Nietzsche. Mas a ideia de Nietzsche está correta? Não tem problema. Inclusive, você não perde ponto nem na competência 1. Erro de nome próprio não incorre, não resulta em perda de ponto na competência 1, certo? Agora, você está querendo falar uma ideia de Nietzsche, e você escreve Nietzsche, mas a ideia que você bota é de Schopenhauer, aí você passa vergonha dupla, porque errou o nome de Nietzsche e porque errou a ideia. Beleza? Não esqueça disso, não. Então, existem esses caprichozinhos aí que a gente precisa, para os quais nós precisamos atentar, né, a partir desse momento. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer, né, para que a gente consiga entender melhor essa situação. Natália, eu tô falando alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. Vamos lá, eu já ouvi de outras pessoas que é recomendável seria terminar o parágrafo com argumentação e não com exemplo, ou com algum tipo de dissertação. Olha só,
Esse parágrafo aqui, ele não terminou necessariamente só com o exemplo. Houve um comentário sobre o exemplo. E, de fato, não é recomendável terminar o parágrafo somente com a exemplificação. Isso aí é verdade, certo? O ideal é que o parágrafo termine com a análise do exemplo, né? Ou com a conceituação, coisa do tipo. Mas é preferível que termine com a análise do exemplo. Beleza? Olha aqui, divida a tela, por favor, aí. Olha aqui, Natália, presta atenção aqui, ó. Depois do exemplo da cachorra, que termina aqui, vou marcar aqui para vocês verem. Depois do exemplo da cachorra, que termina aqui, ó. Aqui. A partir daqui tem assim, ó. Porém, lamentavelmente, a medida punitiva ainda não foi aplicada. Certo? Aí veja só, professor, mas isso não é uma análise, isso é apenas um comentário, mas tudo bem, é só para encerrar o parágrafo. Não existe nenhum problema seríssimo nisso, é só para encerrar o parágrafo. Não tem para quê essa histeria toda, porque houve apenas um comentário. No resto do parágrafo não houve uma argumentação exaustiva. Então por que terminar o parágrafo com outra argumentação exaustiva? Basta que termine dessa maneira. E de fato, Natália, endossando o seu pensamento e das pessoas que lhe falaram isso, não é aconselhável terminar o texto, de fato, apenas com um exemplo ou com uma citação. Por isso que eu não gosto de usar repertório sociocultural em fim de parágrafo, certo? Em vez de usar no começo. Eu só gosto de usar repertório no começo dos parágrafos. Eu só recomendo o uso de repertório no início do parágrafo. Por quê? Porque pela ordem da sua argumentação, o repertório sociocultural ele vai ser à luz do parágrafo. O repertório vai ser à luz do parágrafo. Então, a discussão ela vai acontecer com base no repertório. Por isso que coloquei ele primeiro. Depois da retomada da tese, vem o repertório sociocultural e vem a análise do parágrafo com base no repertório sociocultural. Estamos entendidos? Beleza aí ou não? Vamos embora. Então agora a gente já percebeu o que é um repertório legitimado, certo? Ele tem que estar vinculado a qualquer área do conhecimento científico ou cultural. E agora vamos entender um pouco o que é um repertório pertinente. Tudo bem? Pode colocar somente o material. Esse conceito diz respeito à relação que o ou os repertórios utilizados ou utilizado tem com qualquer parte da frase tema da proposta, seja o assunto ou o tema. É a pertinência que vai delimitar a natureza do uso dos repertórios para que se evitem aqueles famosos textos cujos repertórios são chamados de coringas, que cabem em todo o texto, mudando-se apenas algumas palavras. E, além disso, para que se coíbam os usos forçados de repertórios que não têm alguma relação com o tema. Vamos lá. Abra aqui a tela, por favor. Todo mundo que me conhece, que já assistiu aula comigo alguma vez, sobre qualquer coisa, seja de redação, de literatura, do que seja, todo mundo que me conhece sabe que eu odeio, abomino e critico qualquer manifestação, certo? Desses repertórios coringas, de decoreba de meia dúzia de frases, típico de quem é analfabeto funcional. Certo? Eu não trabalho desse jeito. Enquanto vida eu tiver, eu vou criticar. E enquanto vida eu tiver, que os meus alunos depositarem em mim a confiança de orientar os seus textos, fiquem sabendo que eu vou colocar que está errado. Eu vou tirar ponto da competência 2. Porque não é para isso que você está estudando. Você não está dentro de uma escola ou em um curso particular, fazendo investimento financeiro, contando com o estudo dos seus professores, para você pedir ao seu professor indicação de 2, 3 frases, de meia dúzia de obra, que faça com que você consiga descolar, tirar um coelho da cartola, né, e desenvolver um repertório sociocultural. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso é demonstração pura, certo? Isso é demonstração pura de analfabetismo funcional, certo? Não é assim que a gente faz. É para isso que a gente está aqui agora, estudando ponto por ponto, cada repertório bem bonitinho e mais.
É para isso que existem as atualidades do Normando. É para isso que existe a discussão temática do Normando. E é para isso que vai existir, se Deus quiser, o nosso curso à parte, que só não está acontecendo por causa do momento de pandemia, que é para formar repertório sociocultural e para que a gente use proficientemente. É para isso que existem as aulas interdisciplinares. É para a gente não estar com esse tipo de comportamento, certo? Então, olha só, um repertório pertinente não é necessariamente, esse conceito muitas vezes é difícil de ser compreendido pelos alunos. Eu vou dizer por quê. Bota aí a tela toda, por favor. Um repertório pertinente não é necessariamente um repertório específico ao material. Bota só o material, por favor, aí. Não é necessariamente um repertório específico e verticalizado sobre o tema, como se o candidato fosse obrigado a ser um especialista no assunto em questão. Isso pôde ser evidenciado, sobretudo, na proposta de redação do Enem 2018, cuja frase-tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Pela análise da frase, podemos constatar que qualquer repertório sociocultural legitimado seria pertinente se pertencesse a alguma área do conhecimento que dissesse respeito a ou ao manipulação do comportamento do usuário, certo? Que poderia ser aí filosofia, psicologia, filosofia ou direito, e controle de dados da internet, computação, informática ou programação. Perceba que absurdo seria exigir que um aluno, oriundo do ensino médio, tivesse conhecimento específico sobre esse tema. Para começo de história, nem a frase foi entendida no leitura inicial. Apenas os textos motivadores conseguiam nos esclarecer melhor do que se tratava. Entretanto, justamente após a leitura da coletânea, conseguimos perceber que essa manipulação se tratava de uma falsa ilusão da liberdade. A gente discutiu isso aqui já. Isto é, nós não temos a liberdade, de fato, de escolher o que nós queremos ver na internet. Os algoritmos são quem nos dizem o que ler, o que comprar, quem escutar, a partir de escolhas nossas em outros momentos. Percebem que isso é muito mais filosófico do que tecnológico? Divida aí a tela, por favor. Se você percebeu, então pode deduzir que a filosofia seria uma área do conhecimento que poderia ser utilizada como repertório sociocultural, legitimado e pertinente para um tema que envolve também aspectos tecnológicos digitais, uma vez que pertence, ao menos, a uma das partes da frase tema da proposta, a manipulação. Então vejam se vocês entendem de uma vez por todas o que é um repertório pertinente. O repertório pertinente é aquele que pode explicar, que pode ser utilizado em qualquer das partes da frase tema da proposta. Qualquer parte. Então, se o tema é manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados da internet, você poderia usar repertório tanto de manipulação do comportamento do usuário, quanto de controle de dados da internet. E você iria perceber que essa manipulação do comportamento não é uma questão tecnológica. Ela é uma questão filosófica, psicológica. Então, por que não usar filósofo para explicar um tema desse? Qual é o problema de usar filosofia para explicar um tema desse? Aí você, não, professor, o tema pertence ao eixo temático, digamos, ciência e tecnologia. Eu não posso usar filosofia. Você pode usar sim, porque a frase tema permite, porque os textos motivadores permitem. Você pode usar. Agora, o que não pode é forçar a barra. E a gente vai ver, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre repertório improdutivo. Aí vocês vão ver o que é, de fato, uma forçação de barra. Vocês vão perceber isso de modo bem interessante. O que é uma forçação de barra. Olha só. Em contrapartida, esse conceito de pertinência de repertório serve, como dito, para excluirmos por completo as possibilidades absurdas de determinados usos, sobretudo da lastimável prática das redações prontas e dos repertórios coringas. Tomemos agora como referência o tema do Enem de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pela análise da frase, podemos constatar que qualquer repertório sociocultural legitimado
seria pertinente se pertencesse a alguma área do conhecimento que dissesse respeito a ou ao. Democratização do acesso, aí pode ser direito, pode ser Constituição Federal, acesso ao cinema, arte, filmes que abordem a história ou trajetória do cinema, e cinema propriamente dito. Qualquer obra que tratasse do cinema. A gente costuma falar de obras metalinguísticas, né? Filmes metalinguísticos. São filmes do cinema que tratam do próprio cinema, né? Da própria constituição do cinema. Observe abaixo como um repertório sociocultural legitimado pode não ser pertinente diante desse tema de 2019. Olha aí agora o exemplo que eu disse que ia dar a vocês. Coloca só o material aí. A princípio, é válido ressaltar que a falta de luta pelos direitos do cidadão ao lazer e à arte colabora para a permanência de tal não democratização. Assim, de acordo com Paulo Freire, a educação deve ser libertadora para que os indivíduos busquem por seus direitos e não sejam oprimidos por um sistema econômico opressor, no caso o capitalismo. Diante dessa premissa, percebe-se que aqueles cidadãos que não usufruem das salas da sétima arte devem ser educados para reivindicar seus direitos, inclusive o do acesso à cultura, para que sejam retirados da situação de oprimidos e passem a gozar plenamente dessa prerrogativa. Vamos lá. Paulo Freire, que pertence ao domínio certo? Que pertence ao domínio da área do conhecimento, educação, vai falar aqui, vai trazer à tona o conceito dele, certo? Para que os indivíduos busquem por seus direitos e não sejam oprimidos por um sistema econômico opressor, no caso o capitalismo. Aí vai dizer aqui que aqueles cidadãos que não usufruem da sala de sétima arte devem ser educados para reivindicar os seus direitos, inclusive o do acesso à cultura, para que sejam retirados de situação de oprimidos e passem a gozar plenamente dessa prerrogativa. Olha para... Pode dividir a tela aí, por favor? Olha para os temas que poderiam ser... As áreas do conhecimento que poderiam ser usadas. Democratização do acesso, direito, Constituição Federal. Democratização do acesso. Não, Natália. Esse repertório aqui não combina com nada. Esse repertório só combina realmente com alguma coisa que fosse de privação, de que a educação conseguisse fazer com que as pessoas tivessem a crítica para conseguir reivindicar os seus direitos. Sei lá, acho que não. Eu acho muita forçação de barra, inclusive, sei não, isso é muito estranho esse negócio aqui. Eu peguei esse exemplo justamente porque ele é uma testemunha clara de que a pessoa só sabe um repertório só e quer empurrar de todo jeito, né? Acesso ao cinema. A área do conhecimento é arte, certo? Filmes que abordem a história ou a trajetória do cinema. E cinema, qualquer obra que trate de cinema. Então, resumindo a história, quais são as áreas do conhecimento que seriam pertinentes a esse tema? Arte, direito, leis, Constituição, coisas do tipo. Filosofia voltada para o direito, ótimo. Agora, educação, no sentido de militar, né, em favor dos direitos, para a pessoa conseguir o direito de ingressar no cinema, de entrar no cinema, isso é, assim, um completo atestado de analfabetismo funcional. Porque você tem em mente que tudo aquilo que é para em busca dos direitos vai resolver todos os problemas do mundo, inclusive o do acesso ao cinema. Que pode ser resolvido minimamente com a construção de cinemas mais populares, né? Com a construção, com a interiorização dos cinemas, suficiente demais para isso, uma parceria público-privada. Bom, e, na verdade, Natália, o que houve, é como eu estou dizendo assim, o que houve aqui foi uma expressão máxima de que você aprendeu aquele repertório
que é a questão de lutar por direitos, de pensamento crítico, de uma mentalidade subversiva, né, queira ou não queira, com relação a essa questão revolucionária e tal. E você vai aplicar isso em algo elementar, em algo pontual, como é acesso ao cinema. Então, quem já se viu você ensinar em sala de aula alunos a manifestarem a sua repúdia, a protestarem, a serem militantes de direito de entrar no cinema, Natália? Pensa aí nesse negócio. Tá entendendo? Que a gente não pode achar que tudo é normal, que tá tudo certo. Não, é porque ele usou o repertório, né? O repertório tá produtivo, usou Paulo Freire, tá tudo certo. Não tá certo. Não tá. Isso não é comportamento de escritor que quer entrar na universidade, minha gente. Vocês vão ser avaliados por um texto como esse. Então não pode deixar, tornar isso a coisa... E outra, essa minha fala aqui, ela pode se tornar a coisa mais escandalosa do mundo. O professor está dizendo que quem usa Paulo Freire é analfabeto funcional. Não estou falando disso, não. Mas esse uso aí é um uso típico de um grau de analfabetismo funcional. Você aprendeu o repertório de um modo e você não tem crítica suficiente para dizer assim, não, peraí, esse repertório ele não cabe aqui, eu vou ter que procurar outro. Ele deveria caber em outra circunstância. Agora, nisso aqui não dá. Porque a gente não está falando sobre... Natália, a gente não está discutindo, eu quero só endossar mais ainda a minha fala, a gente não está discutindo aqui busca por direitos de modo militante e de um direito tão superficial que é ir ao cinema. A discussão aqui não é a importância, a relevância do acesso ao cinema como manifestação integrante da cidadania. Não é isso aqui. É só como é que a população tem como ter mais acesso ao cinema. A população mais pobre, sobretudo. O Estado pode agir? Pode. As empresas privadas podem também? Podem também. Aí quem é que vai agir? É o aluno que vai protestar? Como? Eu fico pensando num protesto na rua, cheio de alunos de escola pública, protestando na rua com os cartazes. Eu quero abaixo do preço do ingresso do cinema. Olha que coisa linda. Que demonstração clara de relevância social. Diga aí, como é que fica? Então, assim, não pensar na realidade empírica é também um problema sério, né? E a gente não pode olhar para esse texto e dizer assim, tá tudo em paz, é produtivo, vida que segue 200 na competência 2. Não, não é assim que funciona. Viu, Natália? Eu tô falando Natália aqui o tempo todo porque fala quem perguntou, certo? Mas serve para todo mundo aí que estava com uma dúvida semelhante. Muito bem. Agora, pessoal, presta atenção aqui. Devido ao avançar da hora, né? Eu vou parar a nossa aula aqui hoje, no que é um repertório produtivo, beleza? Porque senão eu vou passar o meu raciocínio vai ser quebrado no meio do caminho, levando em consideração que o shopping aqui vai fechar daqui a pouco, certo? Então eu vou parar aqui, nossa próxima aula começa com o que é um repertório produtivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do dia de aula de hoje, me dê aí um retorno lá no WhatsApp, por favor, para eu ficar sabendo direitinho o que é que vocês pensaram, o que é que vocês acharam sobre isso, e eu estou à disposição de vocês, beleza? Qualquer dúvida, manda só. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a depender aí, e espero que estejam conseguindo acompanhar bem. Nos colocamos sempre à disposição. Tchau, vocês.